Gente, que tem um setor que cresceu muito nos últimos anos, ninguém pode negar que esse setor é a logística. Hoje em dia você compra um produto na internet, em qualquer site que seja, e muitas das vezes você consegue receber o seu produto no mesmo dia que você comprou, né? Isso, há alguns anos atrás, isso era surreal, né? Ninguém imaginava que a gente chegaria nesse ponto. E hoje é assim que funciona. Isso só é possível em virtude de um valor imensurável de investimento de tecnologia aplicável. E dentro dessa logística, falando em transporte brasileiro, o principal formato, né, o principal modal aí utilizado, né, pelas empresas no Brasil para realizar esse transporte é o rodoviário terrestre. Meu nome é Plínio Reis, eu sou especialista tributário há mais de 10 anos e a nossa missão aqui é fazer todo empresário pagar cada vez menos impostos dentro da lei. Se você atua no setor de transporte, trabalha no setor de transporte, possui uma empresa de transporte ou conhece alguém que trabalha na empresa de transporte, fica com a gente que você bem sabe que esse segmento tem uma infinidade de particularidades e que essas particularidades fazem muitas vezes com que as empresas do segmento acabam pagando mais impostos do que poderiam. Nesse vídeo a gente vai passar 5 passos, 5 dicas para que você do segmento consiga reduzir a sua despesa mensal com impostos. Bom, chegamos ao nosso primeiro item da lista, né? Que é o incentivo de ICMS, que não é bem um incentivo. O que acontece? Falando de ICMS, existe um convênio entre todos os estados do país que divulgam um possível incentivo para as empresas do segmento quanto ao ICMS. O que seria esse incentivo? Toda empresa que presta serviço de transporte tem o direito a se creditar de 20% sobre os seus débitos das saídas. Então, todo serviço de transporte que uma prestadora de serviço, uma transportadora realiza, toda vez que ela presta um serviço e tem o débito dos impostos, ela poderia se creditar de um valor proporcional a 20% desses débitos das saídas. Agora, será que isso é realmente vantajoso? Porque qual que é uma cláusula que a gente tem que observar nesse incentivo? O governo diz que para o incentivo ser válido, para você aderir a esse incentivo nas suas operações, você tem que abrir mão de todos os outros créditos da sua operação. Então, se você compra combustível, material para manutenção dos seus caminhões, todo tipo de crédito, você não vai poder apropriar nada. Você tem que abrir mão de todos os créditos para poder lançar esse crédito de 20%. Então, conhecendo as particularidades do segmento, conhecendo que existe uma infinidade de despesas operacionais, será que é realmente vantajoso para uma empresa do transporte aderir a esse regime? E aqui, já antecipando essa resposta, nós mesmos já atendemos várias empresas do segmento e na maioria das vezes não era benéfico para a transportadora aderir ao regime. Então fica aqui a atenção de que esse benefício, né, vendido, essa situação vendida como benefício fiscal, muitas das vezes não vai fazer você pagar menos impostos. Pelo contrário, vai fazer você pagar mais impostos. Chegando no nosso segundo item da lista, que é a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Com certeza você já deve ter ouvido falar alguma coisa referente a esse tema. Só que uma dúvida que a gente vê que muita gente tem é que será que isso é aplicável para a minha empresa? Será que isso tem algum tipo de sinergia com a minha operação? E a resposta é sim, para você que trabalha com serviço de transporte. Por quê? O Supremo Tribunal decidiu que o ICMS ele não pode entrar na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, para quem tem algum tipo de atividade que incide tanto o ICMS como o PIS e COFINS, é praticamente aplicável. Então, o que significa? Quando você prestou o seu serviço de transporte pelos últimos 5 anos, quando você foi calcular o valor do PIS e do COFINS que você pagou no mês a mês,
o ICMS ele entrava na base de cálculo desses impostos. E o que o Supremo Tribunal definiu é que isso não deve acontecer. Então, para você que atua no setor de transporte, que nunca se atentou, fica aqui a dica. Você pode identificar, recalcular o seu PIS e a sua COFINS, tirando o ICMS da base das operações dos últimos 5 anos e ser ressarcido dessa diferença de imposto que você pagou a mais dos últimos 5 anos. Inclusive, de hoje em diante, daqui para frente, começar a calcular o seu PIS e COFINS da maneira correta, fazendo com que você diminua a sua despesa mensal todos os meses com impostos, aumentando inclusive a sua margem de lucro. Chegando no terceiro item da nossa lista, que seria o crédito de PIS e COFINS sob subcontratações de prestadores de serviço pessoa física, autônomos e simples nacional. O que seria isso? Uma realidade das empresas desse segmento é que muitas das vezes não é você de fato que pratica a prestação de serviço. Então você tem os seus caminhões, você presta os seus serviços, aparece uma demanda na qual você não tem mais caminhão para executar de fato esse serviço, então o que você faz? Você não quer perder essa demanda, então você subcontrata um outro prestador. E aí o que acontece? Quando você subcontrata um prestador que é pessoa física, por exemplo, um rapaz que tem um caminhão, que não está trabalhando, que você chega para ele e fala, pô, você consegue me ajudar num trabalho aqui? Tem uma demanda assim, assim, assado, a pessoa topa e você subcontrata ele. Acontece que ele é uma pessoa física, ele não tem empresa, ele não emite nota fiscal, ele não tem todo esse trâmite burocrático, né, de documentos fiscais. E quando você subcontrata um serviço de transporte, o fisco, o governo, permite que você se aproveite de créditos de PIS e COFINS para vocês que estão no regime tributário do lucro real. E onde que está a dica aqui? A gente tem visto que muitas empresas de transporte não se atentam a esse ponto, que quando você subcontrata uma outra empresa, né, um outro prestador, seja ele pessoa física, autônomo e simples nacional, inclusive, você tem o direito a lançar um crédito de 75% dessa operação como se ele fosse prestado por uma empresa normal. Entendeu? Então, se você subcontratasse uma outra transportadora, você se creditaria de um valor de 100. A única diferença é que nessa situação o fisco permite que você lance esse crédito, mas com uma reduçãozinha de 25%. Você lance um crédito de 75%. Então, se você subcontrata pessoa física, autônomos e empresas do Simples Nacional, fica aqui a dica, se você não está se aproveitando, está deixando dinheiro na mesa. Quarto item da nossa lista, que é o crédito acelerado do imobilizado para PIS e para COFINS. Né? Toda empresa tem os seus ativos. Isso não é segredo para ninguém. Uma transportadora, inclusive, né, que vão ter o coração do negócio ali está nos veículos. Então, os veículos são ativos. Agora, o que a gente tem visto que muitas empresas deixam passar, deixam de fora? A regra geral para o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre o seu ativo, não só veículos como caminhões nesse caso, mas o prédio da empresa, um maquinário, uma empilhadeira que ajuda o pessoal na armazenagem a colocar a mercadoria no caminhão, todo tipo de máquinas e equipamentos e ativos imóveis, veículos, eles dão direito ao aproveitamento de crédito da sua aquisição. Isso está explícito na lei. Agora, a regra geral é que esse aproveitamento ele é feito em parcelas de acordo com a taxa de depreciação desses itens. Agora, onde que está a dica? Onde que é o X da questão aqui? Que a gente tem visto que muitas empresas não se atentam e acabam demorando muito tempo para conseguir se aproveitar desses valores. Existe um dispositivo legal que permite que as empresas de transporte se aproveitem desses créditos de forma acelerada. Então, para alguns ativos, quando você, empresa do segmento, compra esse ativo, você se aproveita desses créditos de forma integral, 100% à vista. Então, imagine que você comprou ali uma máquina, um equipamento
de R$ 500.000 para a sua operação. Se ele atender os requisitos dessa legislação, você pode se aproveitar dos créditos dos 500 mil de uma vez só. Não precisa se aproveitar em parcelas, levando aí às vezes muitos anos para poder se aproveitar de todo o valor. Então, se você tem bastante ativo aí na sua operação, fica aí a dica, porque se você está se aproveitando em parcelas, você está postergando esse benefício que você tem direito. Quinto e último item da nossa lista de hoje, que é a escolha do regime tributário. Esse tema, gente, eu vou pedir para vocês prestarem atenção, porque a gente vê problemas em muitos casos, principalmente do segmento de transporte. O que na cabeça de muita gente tá inserido, foi gravado por uma infinidade de informações, que todo empresário, independente do segmento, ele tem um caminho a percorrer, né? O que é falado, o que sempre foi falado no mercado. Você abre uma empresa, naturalmente que ela seja no Simples Nacional, pela facilidade, você começa a crescer, começa a faturar mais, começa a se estruturar, e quando você estoura o limite do Simples Nacional, você passa para o regime do lucro presumido, onde o regime do lucro presumido tem um limite bem alto, de 78 milhões, mas que quando você romper esse limite, você vai para o regime do lucro real. Isso é o que está instalado na mente de muita gente. Agora, será que isso é realmente desse jeito? Será que é realmente essa ordem que é indicada para o empresário seguir? E o que a gente tem visto bastante no mercado é que não. Muitas das vezes, você estando dentro do limite do Simples Nacional, que é de 4 milhões e 800 nesse atual momento, se você fizesse um estudo comparativo entre ter a sua empresa no Simples Nacional, quanto você paga de imposto? Pô, será que se eu tiver a minha empresa no lucro real, eu vou pagar mais ou menos impostos? E a resposta é, muitas das vezes, é menos. Então, se você tem uma empresa no regime tributário simples, presumido ou lucro real, mas faz tempo que você não faz essa análise, gaste um tempo, pelo menos uma vez por ano, para fazer esse estudo, para comparar a carga tributária entre todos os regimes, porque muitas das vezes você está em um regime tributário ali, às vezes porque alguém escolheu esse regime em outro momento, e ninguém sabe por quê, ninguém sabe se houve ou se não houve um estudo, e sendo que se você faz um estudo e compara que o outro regime é mais benéfico, se você fizer essa transição, você vai pagar muito menos imposto, vai aumentar a margem de lucro da sua empresa e no final do mês vai sobrar muito mais dinheiro no seu bolso. Gente, que as empresas do segmento de transporte crescem e crescem muito, isso vocês sabem. Agora, já parou para pensar que tem um cara que se destaca muito, que cresce muito, que cresce acima dos seus concorrentes? Aquele cara que dentro de uma gama de serviços ali, ele se destaca, ele cresce mais, ele não para de crescer. O que muita gente às vezes se pergunta é, pô, como é que esse cara consegue crescer desse tanto, acima da média? E o que a gente tem visto, né, com alguns clientes que a gente atendeu, com algumas experiências que a gente teve de mercado, que a resposta, muitas das vezes, está no planejamento tributário. Porque a gente falou de 5 itens nesse item, mas nesse vídeo, fora esses itens, existem centenas de outros tópicos que podem fazer a sua empresa de transporte diminuir a sua despesa mensal com impostos. Então, quem menos paga impostos dentro da lei tem uma maior margem, consegue vender o produto mais barato, né? Então, falando do serviço de transporte, se você tem 2 transportes que têm qualidade, 2 empresas consolidadas no mercado, uma tem um preço mais barato, ela vai conseguir faturar muito mais. E por que ela consegue o preço mais barato? Porque ela pode ter otimização tributária, ela não está jogando dinheiro fora, pagando mais imposto do que poderia. Então a resposta para por que algumas empresas crescem acima do mercado, muitas das vezes está no planejamento tributário. A pessoa está ali otimizada, está antenada de tudo que está acontecendo, né? Contando com suporte legal ali, pagando menos imposto, sempre revisando o regime tributário.
Então, se você é do setor, fica aqui a dica, tente se aproximar mais do planejamento tributário, isso pode fazer a sua empresa crescer mais e de forma consolidada.